Glórias a Deus, irmãos. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Gênesis, capítulo 37. Nós estaremos lendo dos versículos de número 12 ao versículo de número 18. Gênesis 37, do versículo 12 ao versículo de número 18. Amém? Conseguiu? Palavra do Senhor, irmãos. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. José respondeu: eis-me aqui. Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com os seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que você está procurando? Ele respondeu: estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe, eles o viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. José teve uma vida surpreendente. É surpreendente olhar para a história de José e ver como a mão de Deus estava sobre ele. No texto que nós lemos, nós vemos José indo a mando do seu pai para ver se estava tudo bem, se os seus irmãos estavam fazendo o que tinham que fazer, e assim que ele tivesse essas notícias, ele deveria voltar para contar para o seu pai. É interessante que no meio do caminho ele encontra um homem, e este homem pergunta para ele: o que você está procurando? Esse é o título da mensagem desta noite. Está procurando o quê? Essa história, ela é muito importante. Toda a Bíblia é muito importante, mas essa história também é muito, muito importante. Porque é a partir daqui que você começa a perceber que o povo de Deus entra no Egito. E ali no Egito, o povo de Deus se multiplica, se torna forte e numeroso, até que é levantado um faraó, que após a morte de José, e não se lembrava nem dele, escraviza o povo, que depois vem a ser libertado por intermédio de Moisés. A questão é: por que esses irmãos de José sentiam tanto ódio dele? Por que tanta raiva? De onde vêm esses motivos? A Bíblia nos diz quais eram esses motivos. Se você olhar no início do capítulo 37, você vai ver. A Bíblia já começa falando que Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E aqui é interessante notar, porque no final do outro capítulo, você vai ver os edomitas reinando. Edomitas com poder. E o povo de Deus peregrinando. É de se estranhar. Mas a Bíblia vem nos orientar
a não invejarmos a prosperidade dos ímpios. Chega em determinado momento da história, esse povo é varrido do mapa, mas o povo de Deus continua firme e forte até hoje, por intermédio dele. Se você olhar, o primeiro motivo para que seus irmãos o odiassem era que José trazia más notícias dos seus irmãos a seu pai. E isso dava raiva neles. E talvez você olhe para José e fale, nossa, José era um fofoqueiro, né? Ele ia lá, trazia as notícias dos seus irmãos para o seu pai e era notícia ruim. Eu prefiro olhar, irmãos, segundo a ótica bíblica. José não era fofoqueiro. O seu caráter foi provado logo depois. O seu caráter foi provado no Egito. Ele fugiu da mulher de Potifar. Ele foi injustiçado. Ele perdoou os seus irmãos. José tinha um coração temente a Deus. Ele não era fofoqueiro. O que acontecia é que o erro dos seus irmãos o revoltava. E assim deveria ser na nossa vida também. Nós deveríamos nos revoltar com os erros, com as injustiças, mas ao que parece nós estamos nos acostumando com elas. É por isso que a gente olha para esse texto e fala, nossa, fofoqueiro. Não. Servo de Deus. Servo de Deus. Provérbios 14:2 vai dizer que quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. Quem somos nós? Aqueles que temem ao Senhor ou aqueles que o desprezam? O segundo motivo você vai encontrar no capítulo 37, versículo de número 3, que é o amor escancarado, a preferência escancarada de Jacó por José. Ao ponto de Jacó dar uma roupa toda especial para José, que o destacava dos seus irmãos. Agora pensa nos irmãos. Então o Zezinho é o queridinho do papai. Mas reparem que, apesar de ser realmente o queridinho do papai, não tinha moleza para José, não. José estava trabalhando. José ia para o campo com seus irmãos. José não estava à toa, não. Deus não trabalha com preguiçosos. Deus trabalha com aqueles que têm disposição para trabalhar. É interessante, nesse versículo 3, que a Bíblia diz que Jacó manda fazer para ele uma túnica de mangas compridas. Você certamente já deve ter ouvido falar que era uma roupa colorida, mas isso tudo tem a ver lá com a tradução, porque o verbo no grego, ele pode significar essa roupa de mangas compridas, mas também uma infinidade de coisas, entre elas, roupas coloridas. O que foi escolhido foram as roupas coloridas. Não eram muito comum na época. Eu não estou dizendo para você que não é, mas estou dizendo para você que provavelmente não era. Se tratava de uma roupa real, uma roupa voltada para a realeza. Em 2 Samuel 13:18, você vai encontrar mais uma referência a este tipo de roupa, uma roupa de realeza. Agora se coloquem no lugar dos irmãos de José. O cara vai, fala mal da gente para o papai, e o papai ainda dá uma roupa de rei para ele. Tem coisa estranha acontecendo. E isso subia ainda mais a raiva dos irmãos por José. Um terceiro motivo, e esse é o mais conhecido, é que José era um sonhador. José sonhava. E no auge da sua inocência, de 17 anos, ele contava esses sonhos para os irmãos. Ele levava más notícias. Ele entregava a gente. Ele tinha uma roupa toda especial. E quando ele vem contar um sonho para a gente, ele diz que todo mundo vai se curvar diante dele. Com 17 anos. Algumas traduções da Bíblia vão dizer que o ódio
que os irmãos de José sentiam dele era tão profundo que eles não eram capazes de dar a paz para José. Não eram capazes de viver de forma pacífica com José. E é compreensível. Aqui nesse texto, do capítulo 37 de Gênesis, José conta 2 sonhos. O segundo sonho surpreende até o pai dele. Eu também vou me curvar, José? O que de fato acontece quando José, governador lá no Egito, recebe seus irmãos e eles se curvam diante dele em busca de alimento. Então, a Bíblia nos leva ao texto que nós lemos. Jacó envia seu filho José. E mais uma vez, eu repito, me salta aos olhos esse encontro repentino de José com um homem no meio do caminho, e a gente não sabe quem é esse homem. E ele pergunta para José, o que é que você está procurando? Esse texto nos traz 2 preciosas lições. A primeira é, nem sempre o que você está procurando é o que você vai receber. Nem sempre o que você está procurando é o que você vai receber. O que José queria era simplesmente cumprir aquilo que o pai dele tinha pedido. Ele iria atrás dos irmãos, iria dar uma olhada, ver se tudo corria bem e voltar para o seu pai. Foi isso que aconteceu com José no final deste capítulo? Sim ou não? Não. Não. José termina o capítulo sendo vendido e a caminho do Egito. Seria tão bom, irmãos, se todas as vezes que nós saíssemos da nossa casa para resolver as nossas questões, que tudo acontecesse do nosso jeito. E acontecesse e tudo desse certo, segundo aos nossos olhos. E seria tão bom se isso fosse instantâneo. Saí de casa, pum, resolvido o problema. Vou lá, só assino. Fui lá na escola, pum, resolvido o problema. Carimbado pela coordenadora, estou de férias. Está resolvido. Mas a vida não é assim. Nem sempre aquilo que nós esperamos é aquilo que nós recebemos. Mas nós queremos que Deus tenha o controle da nossa história. E graças nós damos a Ele, que as nossas vidas não caminham de acordo com aquilo que nós queremos, mas estão debaixo da sua vontade. E eu sei que as lutas podem ser grandes, pequenas, pesadas, leves, mas eu quero te chamar nesta noite a confiar em Deus, a ter fé em Deus. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E de fato, o que você está procurando? É cumprir a sua vontade? É satisfazer o seu desejo? Ou é cumprir a vontade do Pai? Precisa ser exatamente o que eu quero? Ou eu me curvo diante de um Deus que tem controle de todas as circunstâncias? É fácil nós olharmos para a história de José de fora hoje. Aí nós falaremos com certeza, cara, queria ser José. Queria mesmo? Ou tu queria ser só governador do Egito? Ou tu queria só o poder que ele conquistou? Mas olha quantas privações e provações José passou antes de chegar aonde Deus o preparou para estar. Foi fácil não, irmãos. Ele foi alvo de ódio, de inveja, por aqueles que deveriam amar e cuidar dele. Ele era o segundo mais novo que ele, somente Benjamim.
Mas mesmo assim, os irmãos que deviam cuidar de José o odiaram e tramaram contra ele. Não queriam sequer ele vivo. Jogaram-o como um bicho dentro de um buraco. Depois você vai ver que Rúben, nossa, ele é tão bonzinho, né? Ele sentiu nada, irmãos. Ele só não queria ser acusado, porque ele era o irmão mais velho. Provavelmente era por isso que Jacó mandava José espiar os seus irmãos. Caráter desviado. Rúben vai se deitar com a concubina do seu pai, um pouco antes desse texto. Então, José vendido desperta o interesse da esposa de Potifar. E ela, não conseguindo nada contra ele, mente. E ele é preso. E lá dentro da cadeia ele é esquecido. Mas depois ele é lembrado. E é colocado por Deus estrategicamente no lugar que ele reservou para José, mesmo diante de todas as intempéries da vida. Deus cumpre a sua palavra. Deus nos leva exatamente ao lugar que ele planejou para nós. E pode se levantar os homens. Pode ser no seio da nossa família. Podem vir mentiras, agressões, violência. Mas Deus é soberano sobre toda a terra. Quando ele diz sim, ninguém pode dizer não. Agora, vocês que estão procurando algo, olhem para Davi, ungido rei, mas voltou para cuidar das ovelhas. Olhem para Paulo. Quanto sofrimento que Paulo passou durante toda a sua vida. E ainda martelando no seu peito as lembranças de quem ele era. É por isso que o Senhor vai dizer a Ananias: Ananias, vai, que eu quero mostrar para Paulo o quanto importa sofrer no meu nome. Paulo também não era fácil. A igreja, na verdade, teve paz, tempos de paz, quando Paulo foi embora. É estranho falar. Você vai falar, Paulo era mal visto. Não. Deus tinha planos para a vida de Paulo. Deus tinha planos para a sua igreja e Paulo era um instrumento de Deus. Olhe para os apóstolos. Olhe a forma como eles morreram. Olhe para os pais da igreja. Olhe para os nossos irmãos da igreja primitiva, que tinham prazer em ser devorados por leões, por amor à obra de Cristo. Olhem para os nossos irmãos que estão nos campos missionários, sendo tratados como bichos, como sardinhas enlatadas dentro de um latão gigante no deserto, sendo jogados em buracos como José foi jogado, vendo sua família ser morta, tendo que aprender da Bíblia num pedacinho de papel, muitas vezes escondida na boca. Então, ao perceber tudo isso, se torna tão pequeno os nossos problemas. E tão pequenas as nossas reclamações. Porque muitas vezes nós queremos sair da igreja porque ninguém ligou para mim. Ou queremos sair da igreja porque ninguém me ajuda, ou porque está dando tudo errado. Queremos sair da igreja porque preferimos ouvir pessoas que não conhecem a Cristo do que a pessoas que estão derramadas diante do altar do Senhor. É porque falaram mal de mim. Eu só tenho uma coisa a dizer. Af. É só isso. O af. E eu não falo mais nada. Porque quando eu olho quanto sangue
já foi derramado no nome do nosso Senhor, para que nós tivéssemos a oportunidade de estarmos numa quarta-feira à noite, ouvindo a sua mensagem, não está no papel. E eu quero dizer para vocês o porquê que todos esses que eu falei continuaram. Sabe por que eles continuaram, irmãos? Porque eles serviam por algo muito maior. Nós também servimos, ou deveríamos servir por algo muito maior do que nós. E José conseguiu compreender isso. Se você for lá no final do livro de Gênesis, lá no capítulo 50, os seus irmãos com medo, implorando para não serem mortos, depois que Jacó morre. Porque eles pensavam que agora que papai morreu, José vai passar a faca em todo mundo. Mas José diz para eles, por que vocês estão com medo? Eu, por acaso, estou no lugar de Deus? O mal que vocês planejaram para mim, Deus transformou em bem. Foi o Senhor quem me enviou adiante de vós. José compreendeu que aquilo que ele estava procurando para aquele dia, talvez para a sua vida, em nada tinha a ver com aquilo que o Senhor tinha planejado para ele. Se José não tivesse sido vendido, se os irmãos não tivessem tramado mal contra José, e ele não tivesse tido a oportunidade de usar toda aquela inteligência que Deus tinha dado para ele, na época da fome, ele teria morrido. Seus irmãos teriam morrido. Mas não era assim que Deus quis. Sabe qual é o lugar do cristão nessa terra? Sabe qual é o lugar daquele que crê nessa terra? É no centro da vontade de Deus. É lá que o Senhor nos torna frutíferos. É lá que nós seremos abençoados e nos tornaremos abençoadores. É lá, no centro da vontade de Deus, que você vai encontrar o seu propósito. Que você vai encontrar a resposta para a pergunta que te fazem: o que você está procurando? E se a sua resposta do que você está procurando não for Cristo, é porque você está perdido mesmo. Aí, só o Senhor. Mas eu tenho uma boa notícia. Ele é especialista em salvar. Não tem ninguém como Ele. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o Cordeiro Santo de Deus. Então, olhe para o exemplo que Ele te dá. Olhe para Cristo, olhe para a cruz de Cristo. Quando Ele diz, olhe para o Senhor, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E Cristo também não era, na sua época, aquilo que eles estavam esperando. O seu povo, os da sua casa, também fizeram com Cristo o que fizeram com José. Eles o amaldiçoaram, eles o traíram, eles o cuspiram, simplesmente porque Jesus não era quem eles estavam esperando. Eles estavam caminhando com o Messias e não conseguiram reconhecer o Messias diante deles. E eles que se achavam os entendedores. Mas o que eles queriam era pequeno demais. Era pequeno demais. Eles queriam que o Messias livrasse eles do domínio romano. Era isso que eles procuravam. Mas Cristo veio e nos livrou do domínio do pecado. O reino dele não é deste mundo. E na multidão daqueles que seguiam a Cristo, tinham pessoas de todo tipo. E pensavam de várias formas diferentes. O único que não pensava diferente e tinha o mesmo olhar era o Mestre. E seu olhar era de compaixão.
paixão e não mudava. E ele foi até o fim. E você vai ver Cristo buscando ao Pai antes de todas as decisões importantes do seu ministério. E nós, procurando aquilo que queremos, nem sequer lembramos que temos um Deus que é Deus sobre toda a terra. Vamos lá e agimos, e não consultamos a Deus. Fazemos da nossa forma, do nosso jeito. Você olha para Jesus, Jesus suando sangue. Suando sangue, irmãos. E ele pede ao Pai, Pai, fazei passar de mim este cálice. Todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus foi na contramão do mundo, irmãos. Nós também somos convidados a isso. Aquele que quiser vir após mim, negue-se. Negue-se a si mesmo. Negue os seus desejos. Negue as suas vontades. Negue aquilo que você está procurando para aquilo que eu vou te mostrar. Tome a sua cruz, o seu caminho de morte e siga-me. Vocês estão dispostos a isso? E no caminho muitos vão dizer para vocês, deem o seu melhor. Eu preciso dizer que Cristo não quer o seu melhor, Ele não precisa do seu melhor. Ele quer tudo. Ele quer você por inteiro. Ele não quer você com dúvidas. Não quer você dividido, amando um pouquinho ao mundo e um pouquinho a Ele. Ele te criou para adorá-lo. Ele te criou para servi-lo em espírito e em verdade. Mas o que nós estamos procurando, irmãos? Por isso, nesta noite, faça como a Bíblia te orienta. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele, porque o mais Ele fará. Busquem ainda, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que você tanto procura está em Cristo. Não perca Ele de vista. Não tenha distância, pois Ele é relacional. O nosso Deus é um Deus de intimidade. Satisfaça-se na presença dEle. Então, continuando o texto da história de José, tem algo também precioso, mas no que diz respeito ao seu pai, Jacó. Mais uma lição. Vocês vão ver que durante o texto, os irmãos de José, após tratarem ele como um animal, se sentam para comer. Isso prova o caráter deles. Então, quando Rúben se desespera por ser o irmão mais velho, ele pergunta assim, para onde eu irei? O garoto sumiu. A ideia deles, pegarem a túnica de José, mancharem de sangue e entregarem para o pai. O segundo ponto que nós vamos ver nesta noite é: recuse-se a ser consolado. O primeiro ponto, nem sempre o que você procura é o que você recebe. O segundo é: recuse-se a ser consolado. Olha lá para o finalzinho do capítulo 37. Você vai ver que os filhos cumprem o seu plano. Levam até Jacó, a roupa de José.
o seu amado filho, manchada de sangue. E essa notícia, quando chega a Jacó, vem como uma flecha no seu peito. A pergunta que os filhos fizeram é: achamos isto. Lá no versículo 31. Veja se é ou não é a túnica do seu filho. Olha a forma como eles falam. Eles nem falam, nem sequer tocam no nome de José. Veja se é a roupa do nosso irmão. Eles não conheciam a roupa de José. Ah, eles conheciam a roupa de José. Porque eles tinham inveja de José. Eles deviam saber até a medida. Então Jacó reconhece e diz: é a túnica do meu filho. Lá no versículo 33. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Aliás, eu olhando para Jacó agora, quando eu passo sempre por esse texto, para mim é impossível, olhando os filhos de Jacó, mentindo para o pai, é impossível não lembrar que Jacó fez a mesma coisa lá atrás, quando mentiu para o seu pai. E eu não quero dizer que Jacó está recebendo o troco. Não, não é isso. Eu estou querendo dizer que muitas vezes uma sombra do passado vem nos assombrar. E que os nossos pecados têm consequência. Eu não estou falando que este é o caso específico de Jacó. Eu estou falando o que me traz a lembrança quando eu vejo os filhos mentindo para o pai. Eu lembro de um filho mentindo para um pai. E aí, tão pouco estou dizendo que ele merecia passar por isso, porque ninguém merece passar por isso. Aliás, o que você tem no seu passado que está escondido? E está vindo galopando, talvez para estourar como uma bomba no seu presente. Seja qual for a área, resolva agora. Se arrependa e volte para os caminhos do Senhor. Mas, voltando à recusa, em Jacó ser consolado, vocês vão encontrar isso a partir do versículo 34. Diz assim, ó: então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei à sepultura para junto do meu filho. Parece que, quando José recebe a notícia, vem aquele susto. Pum! Quando você recebe uma má notícia, você também toma um susto. Quando ela é assim, então, você fica até em choque. Aí Jacó chora, se lamenta, e isso dura muitos dias. Então, seus filhos e filhas vêm para consolá-lo. E ele se recusa a ser consolado. A questão é, por quê? Por que Jacó recusou ser consolado pelos seus filhos e filhas? A primeira coisa que eu quero ilustrar para vocês neste ponto é que o tipo de defesa e a forma como os filhos de Jacó apresentaram a túnica lembrou em muito quando alguém era responsável por cuidar de animais na época e perdia algum deles, ou tinha algum deles despedaçado por algum motivo, apresentava a sua defesa. Porque se ele perdesse ou se fosse roubado, a culpa era de quem estava guardando, e ele tinha que restituir o dono. Mas se o animal fosse despedaçado por um outro bicho e não tivesse o que ser feito, ou por alguma força da natureza, aquele que guardava o animal ficava livre de culpa. Agora olhe para Rúben.
quando apresentam a roupa de José para Jacó. E perguntam assim: vê se não é a roupa do teu filho. É praticamente igual. Você vai encontrar em Êxodo 22, 10 a 13, essas histórias que eu falei e essa forma que eu falei. Ah, mas isso veio depois. Você está falando em Gênesis, nem existia isso ainda. Não, existia sim. Você precisa saber que partes como esta já existiam antes da lei ser propriamente dada ao povo. E eu provo para você, em Gênesis 31, do 38 ao 39, o próprio Jacó vai questionar a Labão. E dentro do seu questionamento, ele fala assim para Labão, o explorador: não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava. O furtado de dia e o furtado de noite da minha mão, você o requerias. Então já existia isso, irmãos. Já existia. O que os filhos fizeram, além de uma mentira, foi praticamente colocarem Jacó contra a parede. Pai, nós só encontramos a roupa de José. E José, sem ter como provar nada contra os seus filhos, iria fazer o quê? Às vezes, no auge da emoção, a cena que você está enxergando parece real e parece verdadeira. Para Jacó, o filho dele realmente estava morto. Eu perdi meu filho, ele certamente foi despedaçado. Mas parece que passando alguns dias, e com a recusa dele em ser consolado, que algo estava acontecendo com Jacó. Alguns estudiosos, já bem mais para cá, vão dizer que, de fato, Jacó não acreditava verdadeiramente nos seus filhos. Vinha à memória dele o caráter dos filhos, e a inveja e o ódio que eles sentiam de José. E vinha à memória dele o quão eles eram capazes para se livrar do seu irmão. Na história do povo de Deus, a recusa para o consolo já aconteceu algumas vezes. Se vocês observarem, em Jeremias 31, do 15 ao 17, a palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora a seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Pois eles voltarão da terra do inimigo, e há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os teus termos. O que dizer então do povo de Deus no Salmo 137? Quando ali em cativeiro, pedem para eles que cantem, os inimigos pedindo: cantem para nós uma das canções de Sião. E eles dizem: como cantaremos em terra estranha? E no final deste salmo, eles dizem assim: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se da minha mão direita, da sua destreza. Se me não lembrar de ti, apegue-se-me a língua ao meu paladar, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Eles não queriam consolo, eles queriam voltar para a terra deles. Jacó não queria ser consolado, Jacó queria o seu filho de volta. Por isso, irmãos, se Deus ainda não deixou claro para você que é um ponto final na história, recuse-se a ser consolado.
Porque só é consolado aquele que perdeu algo ou alguém para sempre. Você não pode ser consolado por algo que ainda não perdeu. Tenha coragem. Não desista. Há esperança para a árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Há esperança para aqueles que esperam no Senhor, para aqueles que sabem que quando esperam nele, têm as suas forças renovadas. Há esperança para aqueles que estão firmados nas promessas do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é que estão tentando te consolar? Que o Senhor te prometeu. Porque se de fato Ele te prometeu, Ele vai cumprir. E Ele vai cumprir não para a satisfação do homem. José ficou vivo não para satisfazer a vontade de Jacó. José ficou vivo porque assim quis o Senhor. Por isso, seja forte e corajoso, não retroceda, não pare, por mais que pareça impossível a situação. E para Jacó parecia impossível ter o seu filho de volta. Por mais que pareça impossível. Se Deus agir, quem impedirá? É interessante você olhar o encontro de Jacó com José no final do livro de Gênesis. Quando José se joga no pescoço do pai e chora durante muito tempo, Jacó só diz assim: agora eu posso morrer, porque o meu filho está vivo. Jacó aguardou no Senhor. Aguarde no Senhor também. E para nós encerrarmos essa mensagem, aprenda mais uma última lição. José foi enviado ao Egito por Deus, e Deus não perde o controle da nossa história. Deus também não erra na nossa história. Deus não se afasta de nós. Nós nos afastamos dele com as nossas escolhas erradas. Mas até nas nossas escolhas erradas, Deus trabalha o nosso caráter. Deus forja o nosso caráter para que se cumpra o seu propósito em nossas vidas. E um dia, irmãos, vocês também eram como José. Vocês também saíram e estavam caminhando por um caminho. E em determinado momento da vida de vocês, alguém perguntou: o que tu está procurando? Só que aquele que te perguntou te chamou pelo nome. Aquele que te perguntou o que você está procurando no caminho era o próprio caminho. Então, quando você descobre que o Cristo que te chamou pelo nome é o caminho, e você pensa que a tua vida será de facilidades, agora é só vitória. Cristo me encontrou. Não tem louvor, é só vitória. Cuidado. Então você percebe que a vida tem suas aflições. Que a vida tem suas lutas. Que muitas vezes você vai ser injuriado, caluniado, vão mentir contra você. E então você olha para aquele que te encontrou no caminho e te chamou pelo nome e pergunta por quê. Então ele vai dizer: não se preocupe, porque eu também sou a verdade. E então, você preocupado, talvez perguntem: mas o Senhor é o caminho e a verdade? Mas e se tentarem contra a minha vida? Então ele te diz: eu sou a vida também. E na verdade, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, mesmo assim, você é assaltado de dúvidas.
por não viver aquilo que você queria, mas está vivendo exatamente o que Cristo tem para a sua vida. Você se pergunta também, para onde eu irei, Senhor? Então ele te diz, você ainda não percebeu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. O que você está procurando? Cristo é a resposta. Ele é tudo que você precisa. Ele morreu na cruz, para te dar algo muito mais valioso do que os seus braços podem conquistar aqui nesta terra. O que ele conquistou na cruz do Calvário é muito mais valioso do que o cargo que José recebeu de governador. O pastor Billy Graham, que foi conselheiro de muitos presidentes dos Estados Unidos, tinha gente achando que ele era imortal, que ele não morria. Mas ele morreu. Mas, quando ele estava em meia-idade, de tanto ele aconselhar os presidentes dos Estados Unidos, e uma coletiva perguntaram para ele, pastor Billy Graham, o senhor conhece tudo dentro do governo norte-americano. Por que o senhor não se candidata a presidente? Então ele respondeu, porque eu me rebaixaria. Se o cargo mais alto que eu poderia conquistar, Jesus já conquistou na cruz do Calvário por mim. Eu sou filho de Deus, e nenhuma presidência de nenhum país pode superar isso. Ele te livrou do peso e da culpa dos seus pecados. Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. O que poderia superar isso? Você pode viver e morrer para anunciar isso? A minha oração nesta noite é que o Senhor lhe conceda a coragem de José para ser frutífero em terra estrangeira. E a ousadia de Jacó em acreditar que o impossível pode acontecer se for da vontade de Deus. José era muito novo quando foi vendido. Morreu com mais de 100 anos. Quanto tempo nos resta aqui? O tempo que nos resta é o tempo que o Senhor determinou. E o tempo que o Senhor determinou para nós, aqui, não é um tempo de descanso. É um tempo de trabalho, aonde quer que Ele nos envie. É tempo de perdoar, porque não temos tempo para tomar a dor e absorvê-la como se fosse nossa. Não temos tempo para apontar o dedo para os nossos irmãos e castigá-los pelos seus erros do passado. Não temos tempo para vivermos como se o ontem não tivesse importância, e sem dar a devida importância para o hoje e confiar em Deus no amanhã. Nós não temos tempo para caminharmos mais da maneira que caminhamos. Não temos mais tempo para deixar de adorar um segundo sequer ao Deus das nossas vidas. Não temos mais tempo para deixar de dedicar cada batida dos nossos corações, assim como José fez para cumprir a vontade do Pai. Que nós também possamos nos dedicar e nos esmerar na obra do Senhor, para anunciar as suas verdades e as suas maravilhas, até que Ele nos chame, ou até que Ele venha buscar a sua noiva. Porque aí, irmãos, quando ao ressoar da trombeta, o nosso Senhor, quando Ele vier rasgando os céus, já não será mais como Salvador, mas será o justo juiz. E Ele vem para julgar as nações. E a Bíblia diz que junto com Ele, no cortejo triunfante, estarão José, Jacó e todos aqueles que morreram crendo no Senhor. Nós, se estivermos aqui ainda, seremos transformados como num piscar de olhos. E então, aquilo que Ele tanto nos prometeu
irá acontecer. Estaremos com Ele para todo sempre. E o nosso Deus é tão maravilhoso que não será necessário nem mesmo a luz do sol, porque o seu brilho irradiará por todos os cantos da terra. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesta noite. Que Ele desperte em você o José que está adormecido, que está em prontidão para trabalhar. Que Ele desperte em você a esperança que Jacó teve de ver o impossível acontecendo diante dos seus olhos, por intermédio daquele que pode todas as coisas. Eu quero te convidar a orar. E se você tem alguma questão, e se você compreendeu esta mensagem, e sente que precisa ter a tua fé renovada, que sente que precisa se entregar mais e mais, ainda que você não esteja afastado dos caminhos do Senhor, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu quero te convidar a orar ao nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aquele Deus, o nosso Deus, no qual não habita sombra de dúvidas. O nosso Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Eu quero orar com você e por você nesta noite. Senhor, aqui estão os seus filhos, e cada um com a sua história, mas que servem ao mesmo Deus. E graças te damos, Senhor, porque às vezes quando saímos, na verdade sempre quando saímos, não sabemos ao certo o que irá acontecer. Apenas vislumbramos e planejamos. Mas sabemos que a palavra final vem do Senhor. E é tão bom, Senhor, saber que o Deus que guardou José do ódio dos seus irmãos em uma terra estrangeira também tem trabalhado por nós. É tão bom saber, Senhor, que mesmo com todos os motivos para desistir de nós, nenhum deles foi forte o suficiente para alterar o seu caráter, que é imutável. É tão bom saber que podemos descansar à noite nos nossos travesseiros, porque não é aquilo que podemos comprar que nos traz segurança, é o Senhor quem nos faz repousar em segurança. É tão bom poder, Senhor, vislumbrar na tua palavra que o Senhor faz o impossível acontecer, para a honra e glória do seu nome. É tão bom saber que aquele que trabalha por nós não dorme, mas está vigilante e com os ouvidos atentos ao nosso clamor. Se estivéssemos dentro da história de José, talvez pensaríamos no pior. Mas hoje, ao observar a tua palavra, que possamos lembrar que o Senhor pode todas as coisas.